Teorema de Bell. Em 1964, o físico americano John Bell publicou um resultado importantíssimo, talvez um dos teoremas mais importantes da mecânica quântica contemporânea. Uma resposta a quase 30 anos depois do artigo de 1935, escrito por Einstein, Podolsky e Rosen, chamado, ficou conhecido como o paradoxo EPR. O teorema de Bell é, sem sombra de dúvidas, um conceito fundamental para a gente entender mecânica quântica contemporânea e discutir algumas das suas principais implicações filosóficas. Se você não me conhece, eu sou Natan Lima, sou físico, doutor em ensino de física, professor universitário na área de física, pesquiso há muito tempo sobre história, filosofia e ensino de física, e aqui no canal do YouTube e nas outras redes sociais você encontra uma série de conteúdos sobre física, mecânica quântica e educação de uma forma geral. Conteúdos que tratam de partes conceituais, históricas, filosóficas e também formais das teorias científicas. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já segue aqui o nosso canal, nos segue nas redes sociais, deixa um comentário, compartilha com os amigos para ajudar aí a essas ideias chegarem a mais pessoas. Além disso, eu te faço alguns convites super especiais que são: primeiro, nós temos grupos de debate, reflexão e de discussão gratuitos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo Reflexões Quânticas, que nós abrimos para debater sobre física, ciência e cultura, e o grupo Tópicos de Física, no qual a gente divulga todas as aulas, eventos, cursos, e aí você fica por dentro de todas as informações. Se você tem mais interesse em mecânica quântica especificamente, nós estamos com o curso Mecânica Quântica para Curiosos, um curso que foi pensado para quem quer entender mecânica quântica desde sua base conceitual, com aspectos históricos e filosóficos, trazendo de forma opcional alguns tópicos de matemática mais avançada para quem quiser. Para quem não quiser, assiste aí a corrente teórica ali conceitual, sem precisar passar pela matemática. Então vamos ao vídeo de hoje, Teorema de Bell. Em 1935, o Einstein, Podolsky e Rosen mostraram que a mecânica quântica tinha uma característica muito estranha. Ela poderia ser chamada, ela é chamada assim, por alguns teóricos e filósofos da área da física, de uma teoria não local. A gente tem que ter muito cuidado com essa expressão, porque não local aqui significa algo muito específico, que é, existem certas situações, por exemplo, em que eu tenho o aparecimento, eu tenho de alguma maneira o decaimento de uma partícula em duas partículas, sendo que uma obrigatoriamente precisa ter spin up e a outra obrigatoriamente precisa ter spin down. A mecânica quântica não diz qual das duas vai ter o spin up, qual vai ter o spin down, mas ela descreve uma função de onda que te dá uma probabilidade. 50% de chance da primeira ser up e a segunda é down, 50% de chance da primeira ser down e a outra ser up. Enquanto eu não faço a medida, o que existe é esse estado sobreposto, não está definido previamente a variável de spin. Entretanto, se eu faço a medida de uma das partículas e obtenho spin up, se eu fizer a medida do spin da outra partícula, obrigatoriamente vai dar spin down. Ou seja, antes aquele estado, que era um estado sobreposto, no momento que eu faço a medida, eu vou passar a ter um resultado correlacionado instantaneamente em qualquer outro local do espaço. Então, é como se instantaneamente, esta partícula aqui comunicasse a outra qual estado ela deveria ter na hora da medida, o que parece gerar um certo paradoxo, parece violar a teoria da relatividade. De fato, isso acontece, é chamado de emaranhamento quântico. Então, toda vez que eu tenho um par emaranhado, uma certa propriedade emaranhada, quando eu meço uma partícula, a propriedade dessa partícula, instantaneamente, se eu fizer a medida sobre a outra partícula, haverá uma correlação entre esses resultados. Pode ser sobre variável de spin, pode ser sobre momento linear, pode ser sobre quaisquer pares de variáveis aí, desde que haja um princípio de conservação por trás e alguma forma de interação, alguma relação entre essas duas partículas. No momento prévio, esse sistema está isolado. O que é o teorema de Bell? Qual que é a sua implicação? O ponto, que o Einstein vai utilizar em 35 é justamente tentar usar essa ideia do emaranhamento, embora ele ainda não chame com esse nome,
para falar que a mecânica quântica está errada, pelo menos incompleta, né? Se eu meço aqui uma partícula e deu spin up, e ao medir a outra vai dar spin down, isso significa que sempre foi assim, né? Porque não tem como eu ter aquele estado sobreposto, aí eu faço a medida e aí isso é que obriga a correlação a existir. Então é como se a primeira sempre fosse up e a segunda down, ou vice-versa. Então, o que está em jogo no argumento do paradoxo EPR é a mecânica quântica deve estar incompleta. Deve existir variáveis, como o spin, que já estão definidos previamente, antes da medida, mas que a teoria é incapaz de descrever. O teorema de Bell consiste em mostrar que há diferença em resultados experimentais entre essas variáveis locais já existirem ou não existirem previamente. E a partir daí você consegue fazer um teste experimental e verificar se a mecânica quântica está dando os resultados corretos ou se os testes, né, batem com essa visão de que já havia um estado anterior. Um arranjo experimental muito interessante que foi utilizado na década de 80, inclusive pelo grupo que ganha o Prêmio Nobel em 2022 por testar a desigualdade de Bell, é com fótons polarizados. E aí a gente pode existem certos arranjos experimentais que têm um decaimento em dois fótons que vão ter sempre o mesmo estado de polarização. Ou os dois estão polarizados horizontalmente, ou os dois estão polarizados verticalmente. Qual é a ideia? Existe uma diferença entre estar no estado emaranhado, e aí você tem aqui um estado que é descrito pela mecânica quântica, ou você tem uma situação que seria, eu produzo o par, os dois no estado horizontal, e 50% das vezes eu produzo ele nesse estado, os dois na horizontal, 50% das vezes eu produzo os dois no estado vertical. Não é o par emaranhado. Quando eu faço os dois na horizontal, eles já estão na horizontal, mas eu faço isso metade das vezes, e na outra metade eu faço na vertical. O que é diferente de eu ter um par emaranhado, que quando eu medir, metade das vezes deu na horizontal, metade das vezes deu na vertical. E aí eu posso colocar polaroides para medir cada um dos fótons separadamente, para fazer os fótons passarem e serem detectados do outro lado. O que a gente vai avaliar a probabilidade deles passarem por esses dois polaroides e serem detectados. Para isso, a gente precisa lembrar da lei de Malus, para o caso de fótons únicos. Então, a probabilidade, né, de um fóton passar por um determinado polarizador vai com cosseno ao quadrado de θ, sendo que θ é o ângulo entre o eixo do polarizador e a direção de polarização do fóton. Tá? Então, o primeiro cenário, gente, é eu produzir fótons que os dois estão na horizontal, metade das vezes. E o outro que os duas polarizações estão na vertical, a outra metade das vezes. Não é um par emaranhado. Nesse caso, usando a lei de Malus, eu vou ter esta expressão que eu estou colocando aqui na tela. 1/2 do cosseno ao quadrado de A, cosseno ao quadrado de B. A e B são os ângulos entre o eixo horizontal e o eixo do polarizador. E como também tem a parte vertical, vai ter mais ali 1/2 de seno ao quadrado de A, seno ao quadrado de B. Tá? Então, esta é a probabilidade prevista para quando eu já tenho fótons que têm a polarização definida, metade das vezes de um jeito, metade das vezes de outro. Entretanto, se eu tenho um par emaranhado, eu tenho esse estado aqui, que é conhecido como um estado de Bell. E aí, a amplitude associada a os dois passarem pelo polarizador com ângulo A e B é este que é dado aqui na tela. E a probabilidade ela é calculada como o quadrado dessa amplitude. E aí eu tomo esta outra expressão aqui. Reconhecendo que eu tenho ali no meio exatamente cosseno de A menos B, a probabilidade para os dois serem medidos após passarem pelos polarizadores é dado por essa expressão aqui, que está na tela também. Então, vejam que agora, gente, eu tenho expressões diferentes. Para o caso da mistura, é essa primeira expressão que está na tela, ou seja, os dois já tinham componente horizontal e vertical definido, ou o caso emaranhado é esta outra expressão aqui. Se nós escolhermos os ângulos de 45 e 135, eu vou botar aqui na tela os resultados. Para o caso da mistura, tem 1/4 de probabilidade de medir os dois fótons, enquanto que para o caso emaranhado, a probabilidade passa a ser 0. Ou seja, agora eu tenho uma diferença experimental entre já ter as variáveis previamente ou não ter as variáveis definidas.
quando eu faço as medidas, né, para o par produzido de forma emaranhada, de fato bate com a mecânica quântica, ou seja, não é equivalente a já existir as propriedades previamente, é uma outra coisa. Não existe o estado de polarização antes da medida, o que bate com a previsão da mecânica quântica. Com esses resultados, pessoal, então, a gente tem algo super importante, né? A ideia original do Einstein estava equivocada, embora com isso ele tenha revelado essa ideia do emaranhamento quântico, mas tudo indica que a visão ortodoxa, nesse sentido, está valendo. Não existem variáveis ocultas locais, e isso, de certa forma, impede um tipo de interpretação da mecânica quântica que seria o realismo local. O que pode existir são variáveis ocultas não locais, como as que aparecem na teoria do David Bohm. Para mais conteúdos, gente, de física e matemática universitária e de mecânica quântica, segue aqui o canal, segue a gente nas outras redes sociais e seguimos em contato.